Este é o primeiro episódio do Até Tenho Amigos que São. Eu no início da semana passada fui a Chelas, ao Quarto Mágico, falar com o Sam daqui e a conversa começou muito rapidamente. Ele tem umas prateleiras em cima da cama com VHS de filmes que saíram numa altura em que já existia DVDs. É sobre isso que nós falamos ao início. Eu vou tentar fazer um episódio destes por semana, ainda não sei se será possível. E pronto, é isto. Tens esta coleção de VHS, tipo, não é uma escolha tua, mas tens filmes bastante recentes, tipo, de uma altura em que já havia DVDs. Não, exatamente. A cena é assim, estes VHS que eu tenho aqui originais, são tipo os restos de um funeral de um videoclube, estás a perceber? Yeah. Que a mulher quis despachar da cena, eu fiquei com algumas cenas que nem escolhi, foi mesmo só para representar sim. isso. Não quer dizer que eu curto esses filmes que estão aí, estás a ver? É mesmo só para representar o videoclube. Que era aqui? Hã? Aqui? Sim. Havia dois. Secção porno, se calhar não está à mostra, mas também fiquei com filmes porno originais, estás a ver? Aquela Seve, aquela maçã verde. Mas a cena é essa, eu, o Clube Vídeo, podemos fazer um podcast só de ser este Clube Vídeo, é sério, eu desafio qualquer nerd, wisdom, 80s movies, 90s movies, de filmes chungas, desde ninjas, não me venham muito com o cinema europeu, que não é muito a minha cena. O Tarantino trabalhava num clube de vídeo, sabias? Tarantino era eu sei, mano. Eu sou grande fã do Tarantino. grande fã do Tarantino. Ainda ontem estive a ver uma entrevista agora é um canal de televisão que é do Robert Rodrigues, que se chama El Rei. O gajo tem uma secção que é da Director's Chair. A entrevista dele ao Tarantino, inspiradora, muito boa. A melhor entrevista ao Tarantino de sempre, porque eles são amigos. Sim. E quando é o realizador entrevistar outro realizador, vai buscar coisas que outras pessoas não perguntam. Eu tenho vontade de fazer isso com rappers, estás a ver? Fazer longas entrevistas, perguntas que nunca ninguém lhes vai fazer. Porque eu sei o que eles pensam, sei o que ele... perguntas um bocado às vezes mais concretas. Mas o Robert Rodrigues é um nerd do caralho. Eu acho que ele até é autista, porque ele aponta datas. Em 24 de março de 1992, eram 6 da tarde, tu ligaste-me. Assim, como é que este cara... E depois ela às vezes até menciona isso. Não liguem eu de apontar isto, é o meu hábito e não sei o quê. Foda-se, Robert Rodrigues é maluco, Mas gostei, a melhor entrevista do Tarantino de sempre. Eu sou um gajo que pesquiso Tarantino, tipo, pesquisa avançada, entrevistas novas e não sei o quê. Mas há quanto tempo é que foi isso do clube de vídeo fechar? Já foi há alguns anos, mano. Eu vou dizer, a cena foi... em relação aos vídeos, a minha paixão foi tipo... Eu sou do tempo, ainda que não havia... que nem toda a gente tinha... por exemplo, como os meus pais... Como os meus pais... Também havia aquela cena quando apareceu a televisão, nem todos tinham televisão, e tinham os vizinhos, e juntavam-se para quem tinha televisão, e iam ver televisão juntos. Havia esse tipo de cenas. A minha aconteceu-me com o vídeo. A minha aconteceu-me com o vídeo. Com o vídeo era tipo, eu não fui o primeiro a ter vídeo no bairro, mas houve alguém que tinha vídeo, e nós juntávamos à tarde para ir ver vídeos em casa do amigo, estás a ver? Filmes como Karate Kid, Rendição Incondicional, que é um dos primeiros filmes do Van Damme, cenas assim. E depois, quando um gajo teve o meu primeiro vídeo em 88, registrei-me logo nos 2 videoclubes daqui, que era o videoclube longa-metragem e o videoclube de Chelas. São os dois aqui, éramos 2, bastante perto daqui. E nunca mais me esqueço, o primeiro filme que aluguei foi As Aventuras de Jack Burton nas Garras do Mandarim, Big Trouble in Little China, John Carpenter. Também não me esqueço do primeiro filme que aluguei no outro videoclube, mas não me lembro do título, porque era um filme muito a mal, não foi memorável, mas se eu visse a capa, sei qual era. Com quem é que era? Era assim futurista. Eu lembro que era um filme futurista, o principal era uma gaja de cabelo curto, muito série Z mesmo. Mas o título por acaso não me ficou na memória, mas sei que às vezes pesquiso cenas de cenas da Canon, filmes, cenas assim, mas não era da Canon, mas era pronto. Isto para dizer o quê? Que eu era mesmo aquele boy, 4 filmes de uma vez, alugar, era o gajo mesmo, eu devorava. O meu sonho era trabalhar num clube de vídeo, era a minha ambição, porque na altura das vacas gordas do clube de vídeo,
havia normalmente um jovem que a função dele nem era estar a atender os clientes, era como aquilo estava sempre com tanto ritmo, era só pegar as capas que estavam a chegar e pôr nos sítios, nas secções. Eu sabia sempre isso, eu fazia turnos. Eu às vezes estivesse à espera de um certo filme, eu fazia turnos com um amigo meu, ele ali à espera, não sei o quê. Quando não havia estoque suficiente. Exatamente, até depois às vezes já havia uma certa máfia, tipo Pinta Costa, que era tipo, fazias connection e é tipo, pá, se o filme surgir, tu guardas para mim. E depois já havia bacanas que traziam, que isto havia tipo assim uma cena, já traziam o filme dentro de um saco, para não se ver a capa. Eu cá vim aqui entregar o filme e não se via a capa do filme e tu às vezes ficavas desconfiado, fogo, se calhar já te chegou o filme que eu estou à espera, mas já está ali, guardado para o outro, porque era tipo assim, um filme bem procurado, tipo, olha quem fala, look who's talking, o bebê a falar, de outra volta e o caralho, estás a ver? Yabi, acho que queria ver. Era o Bruce Willis, o Bruce Willis era o bebê, pá. Tipo essas dicas, pá. Vai, Clube de Vídeo sempre foi a minha cena. Chegavam clientes às vezes, onde é que está o filme tal? E eu, pum, está aqui. Sim, eu sempre, pá, era uma ambição. Sou mesmo mega nerd. Quiz, façam um fucking quiz. Boy, tu és nerd, mas não há ninguém mais nerd do que eu. Acredita, pá. Chama o Nuno Marco, chama quem quiser, pá. A sério, pá. Minha madrasta tem um extraterrestre, pá. Foda-se, bico, que imbécil. Então, pá. Quem era o protagonista disso? Dan Aykroyd. É o Dan Aykroyd, exato. Só me lembro de jogar. E um gajo está a dizer dicas, vai, dicas que foram hits. Mas tu costumas ver estes. Já viste estes filmes todos? Estão aqui? Não, estes filmes estão aqui, digo já que nem vi. É tipo digo já que nem vi, quer coração. dizer, é tipo de coração. Isto representa o que eu sou, pá. Estás a ver? Pá, posso dizer os que eu vi. Há muitos que eu não vi, mano. Eu já vi. Uma boa parte deles. A grande parte deles já deves ter visto. Mas estes não, pá, estes não são tipo os meus movies, sempre assim, pá, não está aqui nenhum filme que seja tipo, pá, são alguns memoráveis, outros nem por isso. Há uns que estão aí que eu nem sequer vi, pá, sinceramente. Pá, e a cena de pôr vi, eu era fanático das cenas, pá, de saber, e tens razão, esta coleção é bastante recente, pá. Há aqui cenas de plurivídeo, cenas que já nem, cenas que eu não estou a ver aqui, mano, que eram de certas marcas, de portuguesas, distribuidoras. Sim. Estás a ver? E pelo menos até tipo 2002, 2002. Filmita, os vídeos, boy, dicas assim, boy. Pô, Bingo West, boy, mas viu esses movies, mas não são memoráveis. Não, boy, let's talk nerd, boy, let's talk. Mas que filmes é que tu vês agora? Não, agora estive há pouco tempo a fazer a maratona, pá, por acaso até nem faço muito isso, mas este ano vi bué filmes dos Oscars, mesmo. Birdman, adorei Birdman, Whiplash, Mega Movie, o Foxcatcher, também senti. Pá, fiquei bem foda. Eu quando vi o Birdman, eu liguei ao People, mesmo entusiasmado. Pessoal, Birdman, urgente, vai já ver, Birdman. A sério, liguei ao NBC, ao João Pedro Moreira, ao Carlos Afonso, Birdman, urgente, vai já ver isso, Ganda Movie. Porque é tal cena, por exemplo, eu Boyhood vi em Londres, já não senti, minha irmã disse-me, pá, vamos ver este filme, ouvi falar, isto aqui já há boi meses, ouvi falar, 12 anos in the making, e o caraças. E eu, uau, esta gimmick atrai-me, estás a ver? Pá, mas foda-se, é tipo, a gimmick é mais importante que o filme, pá. Para mim são 12 anos, mas em termos de narrativa passa-se pouco, é mais. Então, há manteiga? Não há manteiga. Então, tens o carregador de bateria? Já, tenho. Estás fixe? Está tudo fixe. Pronto, próximo ano. Pá, não, vai. Criar algo mais cativante. Enquanto que o Birdman tem a gimmick da cena de um falso one take. Pá, mas mesmo que não tivesse essa gimmick, seria um filme razoável à mesma. Vive muito da gimmick, sem dúvida, para quem curte essas cenas, e eu sou bué fascinado por isso mesmo. Bué mesmo. Por cenas one takes e cenas assim. Pá, e ele aqui matou. Tipo o quê? Quais é que são as tuas favoritas? Hã? As tuas favoritas, sem ser o Birdman? Tipo, cenas de... Não há... tracking shots muito grandes. Sim. Não é tracking... Sim, não, é tracking... Planos sequência. Sim. Não, mas chama-se tracking shots. Sim. Tens vários, pá. Tens vários que eu já estudei, que eu adoro mesmo, e há videoclipes assim também, e filmes. Pronto, posso falar de filmes. Tens o clássico do Martin Scorsese, do Goodfellas, quando eles entram num restaurante. Essa cena até já foi super analisada, e até dizem que ali o caminho que eles fazem não faz muito sentido. Que é tipo, foram dar uma grande volta só para mostrar serviço de acompanhamento do travelling. E
E há uma cena, pá, que para mim matou, mas matou de longe. Foi um filme que o Martin Scorsese descobriu nas gavetas, pá, que foi censurado na altura ou proibido, porque era um filme de Cuba. Soy Cuba. O filme chama Soy Cuba. Pá, de 1960 ou 70, não sei, pá, preto e branco e o caraças. Pá, tu vês esses planos de sequência daí, é mesmo back to the lab. Tens de voltar para casa, estudar as coisas, pá, temos de grua, tu estás no chão, voas, daqui para cá estás debaixo d'água, pá, e tens de ver no ano em que isto foi feito, man, estás a ver? Eu, sinceramente, eu nunca vi esse filme. Os tracking shots desse filme é que ficaram, de algum certo modo, virais para quem se interessa por isso. Pá, e esse é um deles. Em termos de puxar a brasa também à sardinha daquilo que nós antigamente curtia e curte, às vezes algumas cenas de artes marciais, Ong Bak 2, se não estou em erro, em termos de ação, o bacana vai a subir andares e andares e andares em um take, pá. Em que, por exemplo, caminhar às vezes é fácil, pronto, tem que haver um timing e coreografia, mas misturar isso com coreografia de porrada, pá, que tem tudo a bater certo, o cameraman sempre a correr e a subir andares e andares e andares, pá, o skill desse tracking shot é de outro nível. É de outro nível, man. É mesmo rewind. Pá, tens boés. Pá, e depois há bué das cenas. Para mim o que me mata, às vezes também é cenas tipo assim, como é que este gajo fez isto? Eu lembro-me de tu falares do início do La Haine. Do La Haine, por exemplo. Também tens uma cena que é, pá, há bué teorias, que é uma cena do filme Contacto. O Robert Zemeckis também, o Robert Zemeckis é um gajo bué fedido nesse aspecto. É... E sempre para tentar atualizar-se. Não, mas é tipo, ele fez um plano tipo impossível, pá. Eu depois posso mostrar, pá, é uma cena que uma miúda vai a correr e tu pensas que estás a ver a câmara a filmá-la, mas não, tiveste a ver o reflexo, mas pá, são dicas que não fazem sentido na tua mente, man. É tipo, ficas mesmo a pensar, como é que isto foi feito? Isto para as pessoas, pá, que às vezes se abstraem da narrativa e também se... Por exemplo, isto é como a música, que é, eu também quando crio é assim, eu espero que resulte para as pessoas que estão-se a cagar para os pormenores técnicos e não sei o quê e consigam viajar e entrar na cena, igualmente como o Robert Zemeckis, para uma pessoa, pá, não se interessa por cinema, mas entra na história do filme à mesma, mas depois dás ingredientes extra para tipo assim, não brinques comigo, bem, não brinques comigo, no contexto de fazer planos, eu vou mandar o meu amigo, é como se ele também estivesse a competir com certos realizadores, e mostrando a sua identidade, dizendo assim, não, bem, agora eu quero te inspirar com este plano que eu fiz. Vai para casa e tenta vir com um plano também que me faça ir para casa. Agora não vou atender. Yeah. Pá, e o gajo nesse aspecto, para mim... Mas diz. Se te interessas tanto por cinema, especialmente por essa vertente técnica, nunca tentaste fazer nada nesse sentido? Nem vídeos teus ou assim? Pá, eu estudei audiovisuais e tal. Foi importante. Aí foi assim um bocado um momento de viragem da minha vida, de saber o que é que eu queria fazer. Já fazia música, mas profissionalmente e como estudante fui para uma escola de audiovisuais. Aliás, até fui para várias, porque umas foram fechadas e não sei o quê, não sei o que mais. Então, eu, durante esse processo, aí é que eu percebi, eu disse assim, pá, eu não vim para aqui, para esta escola, aí é que, pronto, foi aquele momento de viragem. Eu vim aqui, realmente, para aprender a fazer as minhas coisas. Porque eu sou um criativo. Está bem que isso é uma profissão bem privilegiada. Tu fazes as tuas coisas e conseguiste ter a tua banca e fazeres dinheiro com isso. Estás a ver? A mim, eu aí percebi, pá, o meu objetivo nunca foi eu tirar este curso para ir apanhar cabos no programa do Manel Luís Goxa e subir consequentemente e depois ser um cameraman a fazer programas que eu não me identifico. Não. É ter knowledge para no futuro, se eu quiser, fazer as minhas cenas. Já tive portas abertas para isso. Sinceramente, e muitas coisas portuguesas que saíram. Eu e o Snake enquanto ainda estava vivo, que também eu conheci o Snake num videoclube, pá, foi mesmo, comecei a fazer amizade a sério com ele, porque ele também era um cinéfilo, pá, nesse aspecto. Por exemplo, ele morreu um pouco tempo depois do Corey Haim, e ele era daquelas pessoas que, morreu o Corey Haim. Eu não tenho muita gente que eu digo, possa dizer isso, estás a perceber? Isso é mesmo específico de alguém que vê muitas coisas dos anos 80. Estás a ver? É tipo, quem sabe que é o Corey Haim, estás a ver? É um meu amigo, pá, que eu perdi nesse aspecto, que já não posso ter estas conversas, estás a perceber?
E eu e ele sempre tínhamos esta dica, pá, cada vez que vimos filmes, ou que a gente participava, do Crime do Padre Amaro, ou Zona J, ou outro, um que a gente também participou que era o Marginais, que é muito mau. Mas a dica é essa, pá, em vez de a gente estar aqui também a queixar-se destes filmes, temos é de nós fazermos o nosso, pá. E era assim, pá, temos é de nós fazermos o nosso, temos é de nós fazermos o nosso. Pá, e é isso que eu estou a dizer, também não estou a dizer que é fácil, que eu vou chegar aqui e vou também fazer um grande movie. Mas tenho ideias, tenho algumas ideias, mas nunca fiz, mano. Nunca fiz. Nem sequer videoclipes. Nem sequer videoclipes. Aliás, eu vou-te ser sincero. Não, ajudar a aprender, tipo, tu estavas a falar um bocado do João Pedro Moreira e do Carlos Afonso, eles trabalham com... Sim, é assim, pá. Com cenas tuas. Houve uma... A cena é tipo... O Ramshed Cabala do Cholage, é tipo, eu filmei e eu testei, por acaso não curti nada o resultado final. Eu se fizesse uma versão minha, acho que faria melhor. Aquilo, tipo, a gente gravou playbacks dele a cantar a música e esse vídeo não tem. O Não Percebes, eu também foi tudo feito por mim, com a ajuda de amigos, mas depois quando foi... Porque a minha ideia também, por acaso, era para ser 3 tracking shots. E depois, pá, dei um rapaz para montar, ao Chagas, pronto, ele editou o que eu filmei. Ele não filmou, eu filmei, ele editou. Depois a cena é tipo assim. Há uma coisa, os 2 exemplos que tu deste já têm muitos anos e desde esse tempo até agora a tecnologia evoluiu de uma maneira em que tu podes fazer coisas fixes muito mais facilmente. Sem dúvida. Ver esses vídeos ao YouTube e a qualidade de conteúdo no YouTube é fraquíssima. Exatamente. E com a qualidade, eu lembro-me de ver isso na televisão, também não era incrível. Era mesmo eco, véio. Podes mesmo dizer, véio. A cena estás à vontade, a cena não é nada especial. Mas ao mesmo tempo, porque uma cena que me sempre fascinou, isso eu nunca dominei, é mesmo a estética em termos de fotografia. Isso eu nunca tive jeito. Nunca tive jeito. Mesmo assim, fogo, iluminação e coisas, isso aí... iria sempre precisar da ajuda de alguém, mas isso é para isso precisas de um diretor de fotografia. Exatamente. Mas ao mesmo tempo, eu quando colaboro e gosto de falar com realizadores, vídeos ou whatever, eu gosto também que eles tenham o seu input, man. Claro. Seja uma pessoa que eu também esteja a chamar para um refrão, eu gosto de dizer assim, olha, ouve esta música, o tema é este, bora lá, vibrar. Se não vier nada, ok, eu posso sugerir algo. Porque o importante é isso, man. É tipo, eu gosto que as pessoas que eu esteja a convidar não estejam simplesmente a executar aí uma ideia muito específica que eu tenho. Pode haver exceções, mas para mim é muito mais importante eu estar a contratar, mas tu sentires que aquilo também é teu, man. Sejas o realizador de vídeo, sejas um gajo que está a fazer um refrão, um cantor de soul que está a fazer um refrão. Eu nesse aspecto gosto de sentir deixar as pessoas à vontade por 2 razões. Para elas sentirem-se que estão a fazer parte da música e a música também é delas, e porque elas também podem vir com ideias que eu nunca imaginaria. Estás a perceber? E depois um gajo chegar a um consenso, é aquele brainstormzinho, estás a perceber? Eu, por exemplo, poetas de karaoke, lembro que o Rui de Brito veio com essa ideia de invadir a rádio e não sei o quê. E eu caminho, com o meu radar apurado, disse, o Jay-Z fez um Dead of Your Shoulder, que tem lá o vídeo não é todo baseado nisso, mas tem lá um momento que ele invade a rádio e mostrei o vídeo. Ele ficou logo desmoralizado e não queria fazer. Eu disse, não, caga nisso, velho, tipo, é diferente, é tipo, não é baita, é tipo, tu não sabes, velho, tu não sabias, está-se bem, vamos fazer a mesma. Eu sou artista e não estou preocupado com isso. E acredita que quando eu sinto que é boa igual, eu sou o primeiro a dizer que não. Não, está-se bem, bora. E é por aí. Quando foi, por exemplo, um outro vídeo que era a partir de agora, como já era o 5º vídeo, aquilo eram umas miúdas que estavam a fazer, era uma falda, que estavam a fazer vídeos pela primeira vez. Já fiz isso algumas vezes com algumas pessoas, mas a cena engraçada era tipo a ideia do Peixoto. O Peixoto é que teve a ideia do guião do vídeo. Eu por acaso, o resultado final não ficou nada do outro mundo, mas como já era o 5º vídeo, já era tipo, samurais, let's do it, tipo, Quem é o Peixoto? O José Luís Peixoto, ok. O escritor, Sim. E ele disse, embora, velho, tipo, está-se bem, samurai, let's do this, estás a ver? É isso que eu quero, Eu gosto de colaborar e as pessoas sentirem-se
pá, também estão a trazer um input à minha cena. Por falar em samurais, há bocado falaste em artes marciais, de filmes de artes marciais, e há bocado olhei para ali e vi aquele autoclante do Wu-Tang, a cena do RZA e todos os Wu-Tang serem viciados em artes marciais, em filmes de artes marciais e serem, tipo, o gajo sabe as coreografias, tipo, quem é que fez a coreografia do filme X ou Y ou Z e tal. Esse tipo de cenas. E ele também começou a realizar filmes agora, tipo, ele realizou aquele do... Sim, também não vai dar a Fist. A tua descoberta do hip hop, quando é que se dá? Por exemplo, porque o Wu-Tang aparece em 93, o primeiro álbum, já tinham coisas antes, é mais ou menos paralela a tua descoberta do hip hop e gostar de filmes, artes marciais, essas coisas. Primeiro o Enter do Wu-Tang tem aqueles samples todos de filmes de artes marciais. Não. Os filmes vêm muito antes do hip hop, né? Porque... Sim, mas tu falaste de gostar de artes marciais. Eu estou a falar da cena de artes marciais e a cena de por exemplo, o Wu-Tang. Não, mano, eu não associo uma coisa à outra. Para mim, primeiro vieram as artes marciais. Eu andei mesmo no Shotokan, como eu ainda era criança, nos anos 80, andei no Shotokan, depois andei no Shotokai, mas sempre até ao cinturão amarelo. Um gajo era fascinado por isso, pelas cenas do Bruce Lee, dessas cenas, como qualquer pessoa, Jackie Chan e qualquer ninja, sabia o que eram os filmes de ninja podres, os filmes de ninja bons. Depois havia uma produtora que era do Godfrey O, que aquilo era incrível, man. Aquilo era uma máquina de fazer filmes de ninjas podres, que era sempre, tinha duas histórias, tinha sempre uma cena de ninjas que vinha de vez em quando. Depois tinha assim uma cena intercalada, bem random, era tipo duas histórias paralelas, nada a ver. De filmes tipo filipinos, que sempre aos 45, 50 minutos tinham uma cena de amor, era bem previsível. E aquilo era isso, eles filmavam sempre, era um gajo que era o símbolo desses filmes série Z, o Richard Harrison, que era, o gajo era bem, ele só dava a cara, e ele testa esses movies, ele nem sabia lutar, aquilo era só duplos. Era mesmo naquela altura ninjas às cores, coloridos e não sei o quê. Mas pronto, para dizer o que, deixa-me voltar ao que estavas a dizer, a cena do hip hop, assim, para poder dizer, honestamente, nem era o termo hip hop, um gajo usava era o termo rap, estás a ver? Eu nunca sei dizer quando é que ouvi a primeira vez rap, a expressão rap, tipo, porque havia aqueles projetos europeus, snaps e technotronics, ou esse tipo de cenas. Não, isto para dizer o quê? De um gajo estar familiarizado o que é rapar. Sim. Não é? Mesmo que seja numa música que não é real hip hop, por assim dizer. E eu sempre curti isso, sempre curti rap. O pessoal dizia, sabes dançar rap, a palavra era muito mais em voga, rap. E depois por volta de 93 eu comecei mesmo a apaixonar-me pelo rap e depois gradualmente a comprar muito mais música rap do que dance music, por assim dizer, porque eu sempre fui da dance music, sempre gostei de dançar e um gajo quer não, o rap também é dance music. E às vezes comprasse algumas compilações, às vezes já estavam lá assim algum rapzinho a furar, estás a perceber? Basta ver, os primeiros discos de rap samplavam disco, ou tinham exatamente. A Sugar Hill Band a tocar. Exatamente, o Chico, o Good Time, sim, claro. E o Curtis Blow também. Exatamente, sem dúvida. Mas para dizer que é uma coisa posterior, e depois também foi gradual, mas não associo nem por isso uma coisa à outra, estás a ver? Não associo uma coisa à outra. Eu estava só a pensar, veio-me à cabeça, porque há esse, sei lá, é um paralelo que há. Por exemplo, tu gostas de filmes de artes marciais e de rap, e o Wu-Tang é artes marciais e rap, a junção das duas coisas. Sim, mas eu acho... São coisas que acontecem. Mas é assim, o Tang, mas fosse tipo, se o Tang viessem só com cenas dos filmes do Padrinho, eu curtia o Tang à mesma, estás a perceber? Acho que não é por causa deles terem essa cena. Sim, claro. E aliás, eles depois, inclusive, também, não foram só pelos filmes de Shaolin, por assim dizer. O álbum do Raekwon e isso já tem mais cenas do The Killer, do John Woo, que é um pouco mais tipo, pronto, é artes marciais, mas é mais ação mais mafioso. O álbum do Ghostface Killah, o primeiro, o Iron Man, vai mais filmes de blaxploitation,
The Education of Sonny Carson, por exemplo. E é por aí. Mas pronto, há sempre um som que tem You're trying to taste my style. Pronto, há sempre um som que eles vão sempre buscar. Da espada. Yeah. Pronto, Incrível. Eles vão sempre buscar. Yeah. Mas o que eu quero dizer é que eles também não se limitam sempre a isso. Não, é só um paralelo que há pessoas que gostam de uma coisa também gostam de outra. É só por aí, não é nada especial. Há uma pergunta que eu te faço sempre que te vejo, basicamente, que é um novo álbum teu. Tu dizes-me há 3 ou 4 anos que o Beats Volume 2, o volume 2 do Beats sai este ano. Ou no ano a seguir. Sai este ano, está a ser misturado, sério. É assim, quando tiver feito está feito, mas já está a ser misturado. Quando não estiver na fábrica não posso dizer nenhuma data. Claro. Porque é tal cena, mano. Eu até te posso mostrar, estou a ouvir algumas cenas, mas é tipo... essa cena quando sair, é tipo... Eu posso ficar um dia inteiro a falar sobre tudo, vou ser chato, quem quiser ouvir pode ouvir. Mas deu-me bom trabalho, mas é tipo, tem bem pormenores que eu adoro, estou ali a ver ao pormenor, que quando fica para sempre. É tipo, eu não penso nisso, eu não penso tipo assim, eu quero ver se o Beats Volume 2 sai este ano, para ver se eu dou uns concertos. Para já, eu não toco álbuns instrumentais, não preciso disso. Mas a ver, não há uma urgência nesse aspecto. Nem mesmo nas rimas, senão também tinha feito já um álbum de rimas, não preciso de, felizmente, E depois é essa cena, o meu campeonato é outro. Eu não estou no campeonato, eu não estou a fazer música para resultar agora e só agora. Não, é agora e para sempre. Esse é o meu campeonato. E felizmente, muitas dessas músicas que eu tenho feito ao longo dos tempos, tenho esse feedback e fico bem feliz, mano, porque é mesmo aquela missão cumprida, mesmo assim, fogo. Não é me emocionar, mas é tipo, fico bem orgulhoso de mim, que é tipo, o meu intuito sempre foi esse, fazer músicas que durem. Mas porquê isso? Por exemplo, tu estavas a dizer que também não lanças um disco de rimas. Porque eu acho que tu, não sei se, eu acho que já falámos disto, tenho a ideia que tu ficaste uns tempos sem rimar sequer, uns anos sem rimar sequer, e agora estás mais ou menos a voltar. Ou não? Pelo menos em cenas gravadas. Não, todos os anos, se estivesses bem atento, eu tenho sempre participações. Tinha acabado de sair o disco de Nigga Poison e eu perguntei-te e tu disseste que tinha sido gravado há mais tempo. Sim. É tipo, eu todos os anos gravo dezenas de participações. Não digo super dezenas, mas umas quantas, as suficientes para eu sentir que estou na ativa. Eu nunca senti isso, nem nunca interiorizei isso. Nunca tipo, estou parado de escrever. Não. Todos os anos participo em coisas, umas mais relevantes, outras menos relevantes. A nível de escrita, produção, ainda mais. Claro. Ainda mais, estou mais sempre ativo para quem está dentro da cena. E tu estás, às vezes percebes disso, sabes que um gajo vai produzindo algumas cenas. Mas nunca parei. Agora, sinceramente, já não faço um segundo verso bué. Já não me lembro da última vez que eu fiz um segundo verso. Até acho que quando eu fizer o meu segundo verso, que já não faço ano, vou dizer mesmo segundo verso, tinha saudades tuas, ou uma cena assim. mas porquê isso? Porquê? O que é que... Eu não gosto de arranjar desculpas. Não gosto de arranjar desculpas, mas um gajo foi-me bué abaixo com a morte dos meus amigos. Claro. Um gajo fica um bocado assim à toa, não sei. Ainda por cima, o Snake e o GQ estavam quase sempre lá quando tu lançavas alguns, tipo, sim. Nas músicas. E além disso mesmo, além de estar em palco comigo, são pessoas que conviviam bastante comigo e davam bué força, bué força. E um gajo hoje em dia, amigos mesmo próximos, Regula é uma pessoa que me dá força, mas é tal cena, mano. Mas porquê que eu também preciso para alguém que me dá força se eu nunca precisei disso, estás a perceber? A cena depois que ficas mimado e não, é isso que eu estou-te a dizer, mano. Tudo o que eu disser serão desculpas. Depois a situação é assim, que é, eu também já fiz muitas músicas. O meu último álbum é um álbum que eu me orgulho bastante. E a fasquia está bastante alta. Também, para mim. Embora não é tipo impossível, é nada disso, e representa o que representa, estás a ver? Mas só que é tipo, eu recebo o feedback das pessoas e dizem, grande álbum. Pronto, eu vou sempre fazer álbuns e sei que a fasquia está alta. E eu, sendo um rapper biográfico, já passaram anos suficientes para eu poder falar da minha vida e contar coisas e ter ideias, mano. Claro que sim. E depois eu andei, eu acho que está mais do que na hora, sinceramente. E estou a ganhar isso agora neste momento, está mais do que na hora. Porque eu durante aqui bué de tempo, este processo
sucesso, que foi do último álbum, 2006 até agora, foi a morte da indústria musical, por assim dizer. Assim, de muita coisa mudou. Não é a indústria musical, a indústria da venda, dos CDs, esse tipo de cenas. Mas tu, mesmo na altura em que ainda não estava morta, dependias muito disso? Não. Pá. Aquilo que eu mais adoro, lojas de música, videoclubes, tudo a morrer, tudo desapareceu, estás a ver? Os meus amigos, estás a ver? É tipo assim, fogo, eu não quero fazer um álbum dark, man, estás a saber? Eu não quero fazer um álbum pessimista, deixa passar aqui um bocado a cena, para a cena também não parecer ridícula. Mas qual é o problema de um álbum dark? Hã? Qual é o problema de um álbum Porque dark? eu não quero ser visto como tal, man. Eu não sou uma pessoa assim, eu não sou uma pessoa dark, eu sou uma pessoa equilibrada. Eu posso ter momentos dark e momentos positivos, estás a ver? Mas só que estava difícil ver a luz e ver a positividade em algumas coisas. De certeza que eu vou ter que fazer essas músicas por terapia, estás a perceber? Para mim, para me sentir bem, porque sinto que tenho coisas aqui mesmo na garganta para dizer que nunca... preciso disso porque é a minha maneira de depois me sentir melhor, mas só que preciso depois do equilíbrio, preciso da felicidade para poder equilibrar isso nas músicas, e isso tem sido difícil. E um duplo álbum em que tens o lado dark e o lado... Não, ainda há pouco tempo estava a falar disso, man. Eu para já não sou... Nunca faria um álbum duplo. Yeah. E no futuro já nem irá fazer sentido. Ter um álbum, porque tu já dividir em CDs. Porque tu podes pôr uma cena com 30 músicas e sacas aquilo e está-se bem. Mas a minha cena tipo sempre foi ir pelas regras do que é um tempo de um CD e fazer o máximo do CD. Eu vou sempre fazer isso. Álbuns meus sozinho. Ou seja, se estás tanto tempo à espera, não te vou dar 11 músicas, nem nada que se pareça, vou-te dar bué música. Agora, pronto, no caso do Regula, por exemplo, tenho feito álbuns com regularidade e isso, para mim, acho que faz sentido, está-se bem. E o Regula neste momento, para mim, até é um exemplo a seguir em todos os níveis, tudo, bem, desde a estratégia que nem é super pensada, é bem natural, mas é bem mesmo como se deve trabalhar nos dias de hoje. Espetáculo mesmo. Também vais começar a cortar cabelo? Não, mas por exemplo, uma das coisas que vou fazer, que por acaso não tem nada a ver com o que o Regula está a fazer, que o Regula foca-se nos álbuns, aquilo que me apetece fazer este ano é músicas soltas. Está a apetecer também fazer isso. Enquanto não faço um álbum... O Valete faz muito isso também. O Valete faz muito isso. Tem prós e contras, porque... é fixe para um gajo também às vezes tirar aquele peso de... Foda-se, isto é para o meu álbum, tem de ser um grande som. Diverte, faz uma música, caga nisso, man. Faz uma música com vídeo, está aí, e às vezes também aí saem boas coisas. Isso é um bocado a tua cena do segundo álbum, em que é tipo, toda a gente quer ser o melhor, ninguém quer ser o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto melhor. Exatamente. E então eu quero fazer músicas e depois o contra. É engraçado que o pró e o contra são iguais. O pró é tipo assim, não metas tanto peso que estás a gravar um álbum e tem que ser bem pensado. Solta-te e diverte. Mas só que o contra é tipo assim. Mas o contra também é o seguinte, é que também se mandares uma música de cada vez, só tens aquela música para o pessoal curtir. Enquanto se lançares logo um álbum é tipo, eu não curti a 4, mas posso gostar da 5. Tens algo que te protege, estás a perceber? Enquanto uma música solta, parece que para muita gente tem que ser uma grande aposta. Esta é a minha aposta. Não, mas eu não quero fazer isso como uma aposta. A minha cena é divertir-me, toma. E o plano que eu tenho agora este ano, que vai, dos próximos meses, isso que vai acontecer, é uma plataforma. Eu vou ter um site em que o segredo vai ser a regularidade. Mas um site oficial teu ou sim, uma coisa um site tipo blog. Okay. Em que é meu, aquilo é meu. É o meu mundo. E baseia-se tudo em mim, mas sem ser super egocêntrico, nada disso. Cena, por exemplo, não vou estar a fazer a programação super rígida, tipo segunda-feira isto, terça-feira isto, quarta-feira isto, mas é tipo, imagina, eu vou estrear a cena com uma música com o Bossa Si. Já gravei, vamos fazer um vídeo e tal, pronto, estrear a cena. Depois, para a semana, mas isto é, por exemplo, segunda, Bossa Si, terça-feira, o meu podcast, deu a fazer a entrevista. Quarta-feira, o meu programa de rádio, tipo como eu tinha na Vodafone, e sempre tive, que era o Flawless Radio. Quinta-feira, rúbricas de vídeo, eu a contar tanto coisas interessantes, nerdices só para quem se interessa, de pormenores de músicas que eu já fiz, ou de amigos meus, estás a ver? Ou mesmo rúbricas originais, inspiradas noutras, mas nunca baitadas. Assim de beat digging, esse tipo de cenas. Depois também tenho sempre oportunidade, se for um slow day, de ir ao meu arquivo.
olha, disponibilizar instrumentais que as pessoas nunca tiveram acesso. Isso foi uma grande lacuna que Portugal teve. Tipo, sei lá, queres um instrumental do Vai Mexer de Cabala, pá, e as pessoas não têm, toma, estás a ver? Só para nerds que querem ter e se interessam. A minha cena é essa, é mesmo só para quem se interessa. Ou mesmo para alguém que está a começar. Sim, estás a ver? E depois posso ir pôr beats. Ou seja, o segredo é segurar essa regularidade. E em termos de músicas novas e isso, por exemplo, eu posso começar com música nova, que eu entro, mas na próxima semana já eu a produzir outros gajos. E sempre assim consecutivamente, porque estou neste momento a produzir bué álbuns e pode ser já um lamiré para os projetos que vão aí sair, estás a ver? Estou a trabalhar com o Bispo, o Bill Jack, que estou a fazer um álbum com o Bill Jack, que estou bem entusiasmado mesmo. É o meu Mad Villain. Sério, foda-se. Grog Nation, o álbum da Tamin, NBC, The Scratch, Bob the Ray Chance, Shag. Isto é tudo pessoas que estão a fazer trabalhos mesmo. Cena do mundo. Sem falar disso. E sem falar disso. Ainda agora foi. Olha, há bocado o mundo estava-me a ligar para buscar. Esqueci-me que ia ter. Ontem esqueci-me de dizer da cena da entrevista. Era para skypar com ele agora, por causa de um refrão que ele vai fazer. Pá, a cena está a andar. Agora por acaso está a ser produtivo estes dias. Está a andar. Também temos até algumas colaborações internacionais. Gajos do hip hop. Que pessoal que sabe, assim, gajos não são uma mega mainstream, nem nada disso. Pá, tenho isso, tenho o álbum de beats, tenho o álbum comum. Também está a ser interessante nesse aspecto. Não será nada de uau, a coisa mais fresh dos últimos anos, mas é intemporal também, mano. É aquele hip hop. É aquele hip hop. Aquele. O álbum de cima. Aquele. É isso, mano. Vai cenas, mano. Eu não estou nada parado, mano. Então, sempre eu trabalhava. Mas nunca durmo descansado, mano. Fico sempre assim, fogo, mano. Já devia estar mais. Tipo, que sinto que estou sempre atrás. Tipo assim, já devia estar em mais produto. Para mim não é a quantidade, é tipo assim, eu saber o que é que eu tenho aqui e apetecer-me partilhar, estás a ver? E por isso mesmo é que eu estou a criar essa plataforma. A ideia que eu tenho é que tu nunca te metes numa coisa, tu tens sempre a cena da autenticidade e do sentir mesmo a cena a sério. E nunca te metes numa coisa só por te meteres. Exato. Tens de estar a sentir como é que tu sabes tipo de coisas, que tipo de coisas é que vais fazer, que tipo de coisas é que não vais fazer. Pá, sei lá, isso é um bocado relativo. Mas estás a falar tipo que em colaborações? Tudo, de passares música num bar olha, boa, olha, por exemplo, o crime do Padre Mário. Por exemplo, olha, excelentes exemplos. Por exemplo, eu nos filmes que eu participei, não vou-me dizer que me arrependo, estás a ver? Mas não são filmes que eu gosto, estás a ver? Pá, e também não estou a dizer que todos os álbuns que eu produzi ou coisa, que são grandes álbuns, também não, às vezes o artista pode não ter sido tão talentoso, mas aí é um bocado diferente, mas sim, aí tens razão, mas por exemplo, eu agora, boa da pessoa às vezes quer ser, olha, tu és olha, foda-se, estou a falar contigo, tu és uma razão, caralho, tu convidaste-me para o teu programa e eu achei que não tinha, que não estava tudo bem, felicidades para ti, mas não me via ali, como já vi outros bacanas, assim, não é de querer te comparar, porque eu acho que tu és um gajo diferente, porque eu vejo que tu tens potencial, porque tu foda-se, tu és um fucking nerd, tu foda-se, eu acho que tu consegues lá chegar, mas acho que ainda não está lá, foda-se. A sério, foda-se, tu consegues lá chegar, não desistas, sério. Agora, tipo, lembro o Gel a dizer, porque o Gel é tipo o Gel é mais tipo um hustler, estás a ver? O Gel não é tipo um comediante, não sei o quê, queremos fazer aqui um sketch com o Papa e não sei o quê, e tu vestes de Papa e não sei o que mais. Não. Minha exclusividade é com o meu boy, com o Carlos Afonso, esse estou a senti-lo, está-se bem. Agora tudo que seja às vezes comédia, sketches, mandam-me e eu, não, porque não, man? Não. Esses gajos têm mesmo step your game up. Há gajos bons, não digo todos, foda-se, também não gosto de generalizar porque assim parece que um gajo, isso eu não gosto de dizer isso, porque também até seria tipo o Rui Reirinho aqui há uns anos a dizer, o hip hop português é todo uma grande merda. Não vou dizer isso, de certeza que há aí pessoal bacana, uns mais fixos que outros. Mas regra geral há muito caminho. Há gajos bacanas, tipo, não sei agora dizer que mas uns piores que outros, estás a ver? E tu percebes o que eu digo, diz-me lá um gajo bacana. Sei lá, há vários gajos bacanas. Não, diz-me lá um gajo diz-me lá um gajo bacana. Sei lá. Um gajo da Tuga, de comédia, te digas, não, isto pode estar lá. Posso dizer coisas de amigos meus, tipo o Capitão Falcão. Capitão Falcão, já ouvi falar esse boy. O Capitão Falcão ia ser uma série de um super-herói fascista ao serviço do Salazar. Agora vai ser um filme, sai em breve. Não, houve coisas, tipo, um gajo não está a dizer, foda-se,
Curti bué ver o Rádio Gato Fedorento, algumas cenas de Gato Fedorento, foda-se, um gajo tem que dar a mão palmatória, funny. Vou-te ser sincero, apesar de o Bruno Nogueira ser um ganda baiter e um gajo que andou aí, tipo, dicas wags, como o boy Carlos Afonso, tipo, a roubar dicas, que o pessoal do backstage não sabe, estás a ver? Queres contar? Mas eu vou-te ser sincero, eu curti bué o último a sair. Porquê? Porque era uma paródia a uma cena, a um estilo de cena que eu curto bué ver. Eu curto bem ver reality shows, pá, e sinceramente gostei, pá. Mesmo não gostando que o Bruno Nogueira é um gajo eco, pá. Porque a cena também existe na comédia, é como no hip hop, mas na comédia esse cara ainda mais, pá. Roubam-se uns aos outros, pá. Roubam-se uns aos outros ideias e o caraças, estás a ver? Por exemplo, imagina, chaval, o Carlos Afonso, que anda aí na rua, descobri people, descobriu a tucha, por assim dizer. A tucha não é dele, mas pá, ele é que descobriu-a. Tipo, tu devias ter uma ética enquanto comediante. Tu descobriste ela, e vais ter o crédito disso. Já estava a ser filmada a casa deste senhor. Estava alguns episódios na net, estás a ver? E eu ligo ao Bruno Nogueira a dizer ao Carlos Afonso para pedir o número da tucha, que era para entrar no último a sair. Pá, e a cena só mais tarde é que iria dar na SIC Radical. Apesar de não ter tido grande popularidade na SIC Radical, teve muito mais na net, a meu ver. Aquilo que eu senti foi mais assim. Mas só que eu pensei assim, fogo, olha, e realmente o Carlos pensou bem, mano, é tipo, olha-me estes gajos. Um gajo anda aqui a descobrir pessoas, entre aspas, e porque depois isto iria ter o último a sair muito mais abrangência, e as pessoas iam associar a tucha ao Bruno Nogueira, pá. E tu tens que ter uma certa etiqueta, pá. É tipo um certo princípio, não pode ser assim, pá. Assim parece as editoras, as coisas, os sanguessugas a querendo coisas, pá. Tens de ter princípios. Para não falar de dicas o outro já nem vi, pá, da Odisseia. Caravanas e o caraças. Essa dica da caravana já era do meu boy. Eles tinham um escritório juntos, são dicas de brainstorm que ficam, oh shit, deixa-me apontar isso no meu mobile. Estás a ver? Pá, estão a fanar dicas. Por isso, pá, venham com ideias originais, pá. Sejam do hip hop, seja rock, são poetas de karaoke. A dica é essa, pai, bacanas da comédia, pronto, mas é assim, one love, porque eu curto mesmo bué comédia, pá, e fico mesmo ansioso, pá, que as pessoas venham com dicas, pá, venham com dicas mesmo. Era também outra relação que eu queria, sobre a qual eu te queria perguntar, a relação entre comédia e hip hop, que existe também. Olha, sabes o que é que eu vou dizer? Qual é a primeira coisa que vem à cabeça? Que tem como comédia com hip hop? O chapéu? Não. Por exemplo, se eu disser assim... Punchlines? Exato. O termo punchline... É usado nos dois. Não é? Essa para mim é um dos principais fatores. Apesar de o ritmo do hip hop, tu podes... É diferente. Tu no hip hop podes fazer punchline atrás de punchline e estás só a ganhar pontos com isso. Enquanto que na comédia eu acho que é importante o setup para depois haver a punchline. Depois ainda podes dar 2 e 3 para dar um reforço à cena. Mas o setup é muito importante. Agora no hip hop às vezes podes dizer punchlines até quase random e aquilo resultar. Estás a ver? Dizer uau, porque estás a brincar ritmicamente com as palavras e isso. Pá, mas já. E eu acho que também é fixe e por acaso os comediantes, comediantes que eu já conheci, eles próprios também se identificam com a parte criativa e a escrita, né? Tens que escrever o teu material e esse tipo de cenas. Isso é uma coisa muito importante, porque se fores a ver nos outros géneros musicais, não é tão importante o intérprete escrever o seu material. Não concordas? Sim, claro. Só ver um gajo do rock que, olha, quem escreve a letra é o baterista. Estás a ver? Tu não levas a mal. É bem natural, né? Mas fogo, se tu souberes que o comediante não foi ele que escreveu o seu material, ficas um bocado, não lhe dás tanto crédito. Está bem que existem séries e cenas, isso é diferente. Tipo o Paul Mooney e Paul Richard Pryor, esse tipo de cenas. Pá, agora... Mesmo aí o Paul Mooney dizia que escrevia muito da stand-up do gajo. Sim, pá, e agora até se fala que... É que eu vi um gajo, estava bué da hater do gajo do momento, que estava lá, o pequenino... O Kevin Hart, que ele tinha uma equipas que iam mesmo aos bares, aos clubes, a ouvir as piadas mais fresh para ter material. Mas isso não sei se é hating, se é verdade, se não é, mas pronto. Mas é isso que eu estou-te a dizer. Eu acredito nisso que estás a dizer, pode ser verdade, mas se fores tu a escrever, tens mais moral, né? No stand-up, se calhar, há coisas um bocado mais assumidas do que no rap. Por exemplo, em termos de rappers que admitam que compram, que têm ghostwriters, lembro-me só do Didi. Tem aquela cena que admitir mesmo, tipo, sim, eu uso ghostwriters, o gajo tem aquela cena do Don't worry if I write rhymes, I write checks. Sim, é o primeiro que me vai à cabeça, tipo, o único que me vai à cabeça agora. Calculo que haja mais. Mas mesmo assumido, tens o Kanye West que ganhou aquele Grammy do Jesus Walks e que o Grammy também foi para o Rhyme Fest. Rhyme Fest ainda agora, ele também ganhou o Oscar. Ele escreveu...
o Glory. Yeah. Mas isso não é assim tão assumido. O Rhymefest está all over o Yeezus. O Kanye West, hoje em dia, uma coisa que ele gosta de fazer é dar créditos. É tipo um festival. O gajo já nem produz, supostamente. Pois. Mas eu acho muito bem isso. Aquilo que eu estava a dizer, de tu sentires que a parceria, para mim, hoje em dia, é bem importante. Estava-me a lembrar do Judd Apatow. O Judd Apatow escrevia para stand-up da Rosenbar e do que era o namorado dela na altura, o Tom Arnold. Okay, e isto era assumido. Agora, não sei se é uma cena assim tão calhar é igualmente como os dois. Mas aquilo que eu estou a dizer é assim, por exemplo, então aqui se calhar há uma grande diferença. Vou-te dizer que é, por exemplo, tens Puff Daddy, ok, tens imensos, toda a gente já escreveu para o Puff Daddy. Até tens aquela o gajo tem uma do Pharoah Monch, em que o gajo imita o Pharoah Monch. Não, porque a referência que o Pharoah Monch deu, de certeza que foi assim, com esse flow. Royce 59, que é aquele som de Cristina Aguilera, o I'll Be Missing You é o Sauce Money, que é um gajo que não é assim tão conhecido, o Dr. Dre. O Steel Dre é o Jay-Z. E até foi uma cena bem embaraçosa. Que o Snoop Dogg até hoje em dia, até um vídeo dele dizer isso. Fogo. Nós todos tentámos para escrever a cena do comeback do Dr. Dre. O D.O.C. Não sei quem. Eu tentei fazer o verso. O Eminem também já fez para o Dr. Dre. Mas a cena é tipo, eles todos escrevem para o Dr. Dre. Mas foi que teve de vir um gajo de Nova York dizer como é que se vive em Los Angeles. Estás a ver? O Steel Dre não é só isso. Consta que o Scott Storch é o gajo que produziu. Conta que a cena de piano, a malha de piano, porque ele não era bem membro, mas tocava com os Roots. Pouco antes, ele gamou a malha de piano ao James Poyser. Ah, foi? O Black Thought diz isso. Ah, não sabia. Esse pormenor por acaso não sabia. Essa é boa. O Neil... Isto foi entrar numa cena mesmo ultra geek. O Neil Brennan, o co-criador do Chappelle Show. Sim. Tem um podcast que é o The Champs. E o Black Thought, que agora já não pode usar Black Thought, porque como está na televisão, todas as noites não pode usar o nome Black Thought. Então Tariq. Agora chama-se só Tariq. E o gajo disse isso no podcast. Ah, ok. Por acaso não sabia. Não sei se é verdade, se não é verdade. Calculo, sei lá, o Scott Storch também não me parece a pessoa com mais escrúpulos do mundo. Não, mas é possível. Mas aquilo que quer dizer, olha, pronto, tens Dr. Dre, toda a gente sabe, Will Smith, o Getting Jiggy With It foi o Nas que escreveu. Sim. Mas, por exemplo, agora vou dar um caso bem concreto. Foi tipo assim, o Nas, para nós, é tipo um lyricista, é um deus. Houve aqui depois um rumor que apareceu que o J Electronica e membros do Dead Press escreveram para o álbum. E nós já não aceitamos tão bem esta cena, man. Para nós é um bocado uma desilusão. Até pode ter colaborado uma coisa ali, isso às vezes é como o Kanye West, ter gajos à volta dele, olha, dá esta rima, o que é que achas? Às vezes eu também com amigos, às vezes pode haver uma coisa que um gajo sugere e não sei o quê, tudo bem. Mas para nós é diferente. Porquê? Porque são estes gajos que nós pomos no top. Esta é que é a grande diferença. Que é tipo assim, se tu fizeres um Greatest of All Time, esse Greatest of All Time não vai contar só o intérprete, vai contar ele ser autor das suas interpretações. Enquanto na comédia já não. Tu se calhar metes o Richard Pryor como um Greatest of All Time e não importa se o Paul Mooney escreveu ou não. Estás a perceber? Apesar de, tu sentires que é bem biográfico. Sim, o Richard Pryor, aquilo era ele. Pois, mas estás a dizer, é ele, mas foi o Paul Mooney que escreveu. Também, mas o Jay-Z também não está a falar dele para o Dr. Dre. Está tipo a falar da vida do Dr. Dre. Quando o Richard Pryor está a falar de ser preso e de estar bêbado, ele está a falar da vida dele, porque aquilo era a vida dele. Sim. O que eu estava a dizer é que o Paul Mooney diz, o Paul Mooney é um gajo muito combativo e que diz tipo, sim, fui eu. Se calhar ele gosta muito de dizer que foi ele. Ele escrevia as cenas de sketches dele, essas coisas assim. E eu há bocado disse que só me vinha à cabeça o Didi e entretanto vieram-me à cabeça mil coisas. Tu tens aquela cena do mesmo, estávamos a falar há bocado do Sugar Hill Gang, que ele... Do Grandmaster Caz. Exatamente. O coiso, que até acho que foi o falecido, o Hank, ou alguma cena assim. Sim. Que o gajo dizia até soltava a alcunha do Caz. Exatamente. Não entra mesmo. Exatamente. Aliás, isso não era ghostwriting, era mesmo roubar. Isso é roubar, isso é diferente. Isso era um bocado o estilo da Sugar Hill Records, era roubar. Pois, desde a música às rimas. Não, mas isso aí é chato porque pronto. Essa música é um grande marco e o bacano, imagina, imagina, numa altura em que ninguém tinha record deals, mas já havia rappers. E tu vês os primeiros gajos a brilharem e estão ali com a tua rima. É normal tu teres algum rancor. Cara, agora estes anos todos passaram e o pessoal já reconhece o crédito e dá crédito. Por cima os Cold Crush Brothers. O Jay-Z até tem aquela dica que ele está overcharging record labels for what they did to the Cold Crush. Exatamente. É verdade. E nessa altura é fogo. Imagino a frustração, tu veres um gajo a baitar e depois porque não tens um record deal sequer, fogo. Por isso é fedido. Voltando à relação entre comédia e hip-hop, como é que nasce a tua relação com a comédia? Sei lá.
Não, a minha cena com a comédia é a mesma cena, por estar aqui a falar de comédia como Sim. de artes marciais. Sim, Pá, claro. tipo, sempre gostei de filmes, sempre gostei de stand-ups, de cenas, mano. Mas, Quero falar de por comédias. exemplo, stand-ups era uma coisa difícil de arranjar. Sim, eu não estou a dizer que vejo stand-ups desde os anos 80, nada disso. Por acaso no clube de vídeo já havia não sei se era o Delirious ou o Raw do Eddie Murphy, mas eu sei que havia. Eu aposto que compraste o fato de cabedal vermelho. Não, e vou dizer, que mesmo enquanto puto, não era tipo aquela cena, vou ligar isto e vou ver um gajo no palco. Não, um gajo que era ser entretido, pá, de outra forma, e tu és puto, também não tens capacidade para perceber algumas piadas, man. É normal, vou ser sincero, man. Não vou estar aqui a dizer, Mas não, comédias, todo o tipo de comédias. Por exemplo, eu lembro, quando era puto, curtia bué. Para mim, até foi uma grande desilusão essa cena ter morrido de uma maneira, como é que é dizer? As cenas dos Zuckers, estás a ver? Jerry Zucker, o aeroplano, essas cenas. Um deles depois fez o Ghost. Exatamente. Pá, eu por acaso, essa comédia assim mesmo absurda, né? Eu curtia bem, man. Adorava. Top Secret. Fui mesmo ver ao cinema esse movie. O meu pai, nunca me esqueço. Eu curtia esse filme. Pá, era bem easy. Um gajo era puto e era cenas ridículas. Mas tu vis ainda hoje riste, não? Exatamente, tu não é que para a polícia, 1, 2, 3. E a série? O Police Squad. Sem dúvida. Mas a cena é tipo, hás pelos ares ainda assim, mas depois, foda. Os gajos que eles passaram a tocha aos irmãos Wayans, a nível. O Don't Be a Menace to South Central While Drinking Your Juice, esse aí é bacana. Que é uma paródia aos filmes de bairro. Esse aí por acaso resultou. Boys in the Hood. Pá, mas só que os Scary Movies, isso, depois ficou tão básico e muito azupeido e não sei o quê, e paneleiro, não. Essas cenas, para mim depois já morreu mesmo, ficou bem básico, tipo, e essa cena, esse era um tipo de comédia que eu curtia. Depois há bem outra, é um tipo de comédia que não viva muito assim, de grandes comediantes, é mais tipo, os gags atrás de gags, estás a ver? É mais isso, tipo. Há uma parte importante dos filmes dos Zucker, pelo menos não do Top Secret, mas que é o Leslie Nielsen, Sim. A maneira como o gajo dizia seriamente coisas ridículas, a cara dele, é parte da magia desses filmes e da série. Mas o resto, que comédia, o que é que eles falavam? Posso falar tantas comédias? Eu sei que tu és um grande fã do Chappelle Show. Não, Chappelle Show, Chappelle Show, tudo que é Chappelle. Chappelle também é um gajo que eu faço pesquisa avançada no YouTube, Chappelle, New Stuff, quer ver a cena. E o Chappelle é um gajo que, por acaso, fico contente de ele ter conseguido ter feito aí o comeback, Porque ele, o ano passado, estava na estrada, mas estava a receber buja, assim, não sei porquê, não estava a conseguir. Porquê? Porque eu acho que o Chappelle é um gajo que já me disseram, o Hannibal Buress acho que fez umas primeiras partes dele. E ele disse, que era bem interessante vê-lo, porque ele todos os dias era diferente. Estás a ver? Todos os dias. Não era assim tanto à base de material. É um bocado. Diz que é tipo o gajo, 3 horas a mandar. A conversar. Ele é tipo conversar. E eu acho que isso às vezes, conversar, resulta muito melhor, num espaço que é mais íntimo. Sim. Tu ires para um estádio conversar, pode ser um pouco mais difícil. Ou então tens de estar mesmo no teu A-game, to the fullest mesmo, estás a ver? E ele agora, por acaso, as reviews dizem que está muito bom e não sei o quê. O gajo fez acho que foram 2 vezes que ele fez tipo uma temporada em Nova Iorque com os Roots, sempre com banda, o Nas, não sei quem. Agora não estou a lembrar de milhares de... Sim. O Kanye West também? Acho que sim. Também. Ele foi a primeira vez que o Kanye West foi à televisão, foi com o Common. Exatamente, no The Food. No Chappelle Show. O Neil Brennan conta umas histórias incríveis dessa ida. Do Kanye West já ser egocêntrico e graças. Não sei se alguma vez viste. O gajo foi ao Tonight Show e contou tipo... O Chappelle é que contou. O Chappelle. Eu acho que foi. Foi o Chappelle. Foi o Chappelle. Ele dizia mesmo, não sei o quê, que vai ser bem grande. Acho que foram os dois. Acho que eu já ouvi os dois a falar sobre isso, mas sim, o Tonight Show foi o Chappelle, sim. Tens razão. Que até o Chappelle também contou a cena dele falar com ele próprio do Twitter e Não, mas Chappelle Show, claro, cena do Charlie Murphy e o caraças, pois aquela season que o gajo já não está, já é aqueles restos, já não batem muito, é mesmo aqueles leftovers. Claro. Mas tem sketches clássicos, tem sketches que um gajo vê e relê. Tem uma headphone, sabe? Tem cenas mesmo funny. Que outras coisas é que tu curtes? Que é hoje em dia? Sim. Há boas cenas mesmo do... aqueles que eu já te falei da outra vez. Olha, por acaso curto a cena da Chavala, da Amy Schumer. É o Neil Brennan que realiza.
é? o co-criador do Simple Show, Ah, é? também realizava. Ele Por acaso realiza- curto bem, pá. Curto bem mesmo Yeah. o formato e ela Yeah. é muito boa mesmo. Yeah. Amy Schumer. Aqueles os boys, do Boys Club, o Breakfast Club. Birthday Boys. The Birthday Boys. Yeah. The Birthday Boys. Tem algumas cenas bem Yeah. funnies. Algumas cenas bem funnies. Pá, o Comedy Bang Bang é às vezes, pá. Sabes Houve uma altura a que- banda do gajo agora é o Kid Cudi. Ah, é? Era o Reggie Watts, sabes que é o Reggie Yeah, o Watts? Reggie Watts saiu. Vai para o... Pá, vai para algum Tonight Show, é isso. Sim, havia o Late Late Show with Craig Ferguson. O Craig Ferguson reformou-se. Ah, É o James Corden, que é um gajo... Ah, ok, ok. Eu acho que ele é escocês, espero não me estar a enganar. E o Reggie Watts vai ser a banda dele. ok. E então foi substituído pelo Kid Cudi, não sei porquê. Ei, vê lá. Mas o Kid Cudi, não, bem. Eu não É sou um bocado fã do Kid Cudi. aquele downgrade. Eu também não sou. Mas é um bocado tipo, pá, certas pessoas. Os Woods, pá, são especiais. É diferente. Os Woods eu vejo tipo super hardworking, tipo, eu faço isto, mas se for preciso também consigo dar aquele concerto. O Kid Cudi assim transparece um bocado, estou a precisar disto, estás a ver? E o Kid Cudi não estou a ver ele assim tão funny. O Reggie Watts tinha a sua piada, pá. O Reggie Watts é hilariante, pá. Pá, mas vou dizer, a melhor cena dos últimos, a seguir ao Dave Chappelle, é Eric Andre Show. Eric Andre, a melhor cena. A seguir ao Chappelle Show, pá, até te digo uma cena, não há comparação. Pá, mas que é uma linguagem tão única. Aliás, é única, mas já vem de uma escola desses gajos, dessa produtora. Sim, o Absolutely. O Absolutely, já vem dessa escola. Pá, a escola low budget. Tinha uma, com o professor, aquele ator. O John C. Reilly é o John C. Reilly, yeah. Steve Brule. Yeah. Boy, Também. Eric Andre. Viste agora a última season? Não, ainda não. Bem, a última season até ficas assim um bocadinho, que é tipo, a imagem já está mais fat, Yeah. até já não está aquele tão low budget na imagem. Yeah. Pá, mas consegue sempre surpreender, pá. É porque a cena fat é que tu nunca adivinhas o que é que vai acontecer, pá. Foda-se. Uma cena que eu curto bem nisso é o Hannibal Buress ser o assistente dele. E o Hannibal Buress é um gajo que é hilariante em quase tudo o que faz. Yeah. E tipo, a comédia dele não tem assim tanto a ver com o que ele faz ali. Pá não. É uma cena muito mais inteligente, muito mais... Pá, pensada, mas muito é tão mais- bom aquilo, mano. Porque tu consegues ver. E a bué da curta, aquilo é tipo 10 minutos. Pá, sei que aquilo tudo. Pá, adoro ver aquilo seguido e ver a criatividade. Aquilo é tipo como aos Simpsons, bem. A intro é sempre diferente. A cena é sempre tipo. Pá, há sempre ali qualquer coisa que não cansa, mano. E o ritmo daquilo, pá, é espetáculo, mano. Primeira vez que um gajo viu aquilo, até fiquei assim. Mas como é que isto é feito? Que isto tem muita edição. Será Yeah, que os claro. convidados sabem para o que vão? E depois Eu há acho que- edição. Eu acho que há de ser um E descontextualizar as respostas e ficar mesmo absurdo. Eu descontextualizar as respostas não acredito, mas eles não saberem para o que vão, acredito. Eles devem vender aquilo Alguns, como se fosse... não é? É isso. Há uns é que é misto. tipo aqueles que é o casal Jay-Z, sim. um asiático e não sei o que, nada a ver. Aí são atores, que eles Yeah. contratam tipo... Sim. Eles têm os gajos da Absolute têm uma base de dados e um faro para encontrar atores, daqueles gajos que se mudam para Los Angeles, para serem atores, mudam-se para Hollywood para serem atores, pai, que podem estar lá há 30 ou 40 anos, trabalhar numa bomba de gasolina e nunca tiveram papéis na vida, e é esses gajos que eles vão buscar para as cenas deles. Eles já os ouvi falar sobre isso. E as pessoas tipo, mais famosas que eles levam lá, eu acho que é tipo... Não é bem enganá-los, mas dizer que aquilo é uma coisa séria, um talk show sério. Achas? Então e o Comedy Bang Bang? O que é que tu achas? Aí Eu acho que as pessoas sabem- eu acho que até é quase scripted. Toda a gente sabe tudo. Mas achas que é freestyle? Eu acho que é scripted. Não, até ele é o gajo que faz o Between Two Ferns. Sim, eu sei. E agora morreu um gajo que colaborava com ele, que era o Harris Whittles, pá, era um cómico, escritor cómico, tinha só 30 anos. E o gajo pôs no Twitter um mail que o gajo tinha mandado a sugerir perguntas para o Between Two Ferns. E no mail era para o do Obama. E vinha a pergunta do Zuck e a resposta do Obama. Ou seja, e o gajo sempre disse que nunca diria como é que aquilo ia ser feito. Sim. Tipo, nunca ia dizer como é que eles fazem aquilo, mas aí ele revelou que eles escrevem Claro. as respostas. E no Comedy Bang Bang nota-se que eles escrevem as respostas. Há de haver, obviamente, colaboração e input das pessoas, mas é muito mais. Eu acho que o Eric Andre é muito mais... Sim. Mais rebeldes nesse aspecto. Até porque ele é assim, a cena dele é aquela loucura toda. Sim. E o gajo tu vês o gajo aí em sitcoms com outras pessoas e ele é sempre o gajo completamente passado dos coisas. E o gajo é muito bom a fazer isso. Não, adoro. Pá, isso aí é uma das cenas. É a cena pá, que eu mais adoro. Agora, de resto, assim, também não me estou a lembrar assim de muita coisa. Mas pronto, basicamente para dizer o quê? Coisas assim, sketch-driven é a minha cena. Que é tipo, pá, não curtiste aquele sketch? Quer dizer, para não falar, pá, de... É assim, eu sempre fui também mega Seinfeld, fã do Seinfeld, pá, das melhores cenas de sempre, a nível mesmo mainstream, mas mesmo o Curb Your Enthusiasm, pá, quando apareceu também, pá, aí é que eu acho que posso dizer que isso quase que ainda subiu a parada, pá, num certo aspecto. É incomparável também, num certo aspecto, porque
Seinfeld tem limites, é uma cena mainstream, não podes... É mais tipo... É quase como fazeres revista antes da Revolução, né? Vou falar sobre a masturbação, mas não posso dizer asneiras ou mencionar coisas. É contornar as situações, enquanto que o Curb Your Enthusiasm está na HBO, tens toda a liberdade. E até tem boas asneiras, aliás, a personagem lá da outra bacana, a mulher do manager, é sempre a dizer asneiras. E aquilo é tudo é muito mais freestyle. E acho que o Curb Your Enthusiasm foi um dos precursores, se não o precursor, quer dizer, pronto, o Seinfeld era o Jerry Seinfeld. Mas a cena de tu seres tu e é a tua vida mesmo. Estás a saber? Que depois ficou bem em voga. Toda a gente fez isso, véio. O teu Rui Unas fez isso. O Jeff Goldblum também como fez isso. Pá, foi o precursor, man. Estás a ver? Há um gajo que é o Gary Shandling. Ele tinha uma cena que era o It's Gary Shandling Show. O Gary Shandling. Esse é o pioneiro. Esse é o pioneiro. Não, eu conheço esse show. Sim. Conheço. Não é assim muito conhecido, teve uma carreira curta, mas marcou o suficiente. É verdade. Esse é o primeiro. Falando de coisas de que gostas em termos de música, que tu andas a ouvir, essas coisas que as pessoas normalmente perguntam. Estou aqui num quarto com vários CDs. Não, sei lá, mas aqui só ver... Eu normalmente organizo... Hoje em dia organizo-me aqui uma back. No computador? Yeah. Faço trimestral, Flawless, 4 trimestres, primeiro trimestre, Flawless 2015, primeiro trimestre. Isso para um gajo que não há mudar 9 anos se gabava de não ter computador. É verdade. Pronto, pá, depois vou aqui pondo aqui cenas, vão saindo, é de uma compilação. Olha, álbum do Fashion, tá nice. Big Sean, já mais ou menos. A Ghostface Killah com Bad Bad Not Good. Pá, pois sempre assim, boas sons isolados. A cena do Drake ainda tenho que ouvir melhor, mas curti, claro. Curti sim, senhora. Não consigo entrar no Drake. É a voz dele. Não, Drake é bom. Mas é tipo, é a voz dele. Tipo, a voz dele irrita-me. Tipo, a voz dele, não é? Sim. Tipo... Não, Drake, pá, por acaso... Admiro. Não consigo. Estavam também nice. Matt Skills com o Bink. Bink é um excelente produtor. E o Matt Skills também é um grande MC. Knowledge é um grande produtor também. É Beat Tapes. Can Star também é nice. Lupe Fiasco, grande álbum. Lupe Fiasco eu gostei bué. Ele ainda lança álbuns. Hã? Ele ainda lança álbuns. Este aqui até o álbum, ele disse que é as últimas entrevistas que vai dar e caraças. Pá, mas este álbum, fogo. Pá, o gajo é um super MC. E a musicalidade também está muito boa. Willie the Kid, sou grande fã deste gajo. É o único gajo que é da Kid que eu não quero que ele morra. Joey Badass, grande álbum. Também curti. Blue, isto é uma compilação de sons isolados, não é propriamente nada dele novo. Mas Blue, adoro Blue. E pronto, para dizer aí alguns nomes. E como vê já é só hip hop. Mas porquê só hip hop? Porque é tipo, a minha cena é, um gajo tem que gerir a sua vida, né? Claro. E é tipo, eu já ouço outros géneros, música o suficiente, mas que não são atuais, não é música atual. Estás a perceber? Eu estou sempre a ouvir música que eu nunca ouvi na vida, mas que não saiu este ano, saiu em 1981. Claro. Estás a ver? E isso como matéria-prima de trabalho. Depois isso pode estar noutra pasta. Não está nesta pasta, estás a ver? Não, aí é que está, já estou mais organizado. É nesse aspecto, pronto. Mas onde é que vais buscar? Continuas a fazer digging? Agora o meu digging é mesmo YouTube. Pois. Adoro fazer isso, procurar canais, álbuns, ouvir álbuns, ouvir músicas. Há coisas que estão no YouTube que eu não queria encontrar na vida e há coisas que estão na vida que eu não queria encontrar no YouTube. E é esse equilíbrio que nós tenta fazer. Não me faço assim agora tanto digging, mas pronto, estou neste momento no YouTube. Mas sempre... É que já nem estou em blogs, que antigamente andava a sacar álbuns de blogs. E saquei durante bué de anos. Agora estou mesmo só, YouTube. Voltando à cena de tu há 9 anos dizes que não tinhas computador, a cena do fuck PC continua a manter-se? Passa tudo ali pela MPC? Sempre MPC, mas não tenho orgulho nenhum em dizer que não domino nenhum programa de computador de música, pá. É mesmo uma grande lacuna, man. Não tenho orgulho nenhum nisso, é mesmo ao tempo que eu já trabalho com pessoal e a ver coisas, pá, consigo fazer o básico de transpor para MP3 ou para Wave, mas criar, já não é tanto, tenho que ter sempre alguém, man. Alguém que eu diga as coisas, mete para a direita, mete para a esquerda, mete mais alto, mete mais baixo, mais grave, mas não há coisas que eu não sei, man. Certos atalhos e certas cenas. Mas não queres aprender ou... Eu quero e vou conseguir. Não, pá, eu não sei dizer. Pode ser um bom sonho para ti, é que trabalhar num clube de vídeo já não vais conseguir. Desculpa estar a dizer. Sim. Não, a cena é tipo, eu tirei a carta agora, aos 35 anos, por isso, coisas que nunca são tarde demais. Para isso, olha.
É aprender aí a fazer cenas no computador a nível de mistura e isso. Pá, mas só que é tal cena, o gajo também é... Por exemplo, tu imaginas o Madlib assim, um gajo que domina bem o computador, Não. imaginas ele mesmo whatever, pá. Ele faz aqui, tem o seu intuito e não sei o quê, passa para onde passa e depois dá ao Peanut Butter Wolf. Boy, toma. Porque o style dele é esse. É um style, pá, que também está mais protegido no aspecto de ser cenas mais dirty. Agora, se quiseres trabalhar no club e subwoofers e 808s e não sei o quê, pronto, convém estar bem mixed. Mas ele também, quando quer, também consegue fazer isso. Sim, mas é pá, são raras exceções. Sim, claro. O estilo que o define é uma coisa Claro. bué digging e suja. Não, claro que há exceções. Mesmo até o J Dilla, pá, era um gajo que por acaso soa mesmo, às vezes banger, mesmo pum, tchum, kicks pareciam calhaus. Muitas das cenas deles eram só de duas estéreo. Passares o beat em estéreo. Não era passado por 10 pistas e agora vamos misturar isto. Não, é por ali. Pá, eu estou a dizer, esses gajos são minhas referências e meus ídolos e está-se bem. Pá, às vezes quando chega à altura de fazer um álbum, pronto, um gajo aí colabora com pessoas e gosto disso, pá. Também, é isso que eu estou a dizer, interessa-me, bué. Eu partilhar cenas com pessoas e ter a opinião das pessoas, colaborar em estúdio com elas. E colaborar em estúdio não é só com músicos, intérpretes e cantores. É mesmo com pessoas que percebem de som, man, não é? Por isso, porque é que tem de ser eu? Eu já fiz 2 álbuns todo sozinho e é assim que soa. Tu falaste agora de ter tirado a carta aos 35 anos, não querendo entrar naquela pergunta do Carlos Vaz Marques, do até quando é que tencionas ser kid, mas é uma cena como o rap, é uma cultura que tem 40 anos no máximo, dependendo da cronologia que fazes, da contagem que fazes da data, não há propriamente rappers, ainda não há aqueles rappers muito velhos, eles vão envelhecendo, mas Sim. ser rapper é uma coisa que costuma ser para gente mais jovem. Como é que tu te vês? Eu tive a semana passada a entrevistar o Regula e ele estava a dizer que estava a abrir a cena da barbearia porque queria ter o seu negócio e ele até tem aquela dica no álbum que ele vai ser velho com 2 velhos barbeiros ao lado dele e a jogar à lerpa e tal. Como é que tu vês-te a ser rapper aos 50, 60, 70, 80? Eu vejo. Por acaso vejo. Pá, eu até agora, eu também, pronto, não vou estar a fazer planos mega a longo prazo, claro. Mas a cena é tipo, eu também lá fora, vejo que há muitas exceções de relevância conforme a idade vai passando, estás a ver? Há lendas, né? Tens Chuck D e KRS-One e não sei o quê. Pá, que tem um KRS-One, para mim, ainda tem a ter uma certa relevância. Sai um álbum novo KRS-One, eu vou querer ouvir, tenho interesse em ouvir. Há outros que já passam um bocado ao lado. O Chuck D, por acaso, tem uma coisa, que o Chuck D, quando começou a ficar conhecido, ele não era um miúdo. Ele nunca exatamente, foi um miúdo. exatamente. Ele nunca foi um miúdo. Isso é verdade. E tens casos hoje em dia, se calhar o único gajo mais velho, o superstar, coisa, é o Jay-Z. Mas o Jay-Z, porque também se vai moldando às novas tendências e não sei o quê. Os outros, que será se calhar o meu caso, eu também moldo uma beca, estás a ver? Também moldo uma beca, eu faço assim. Há outros, ficaram ali um bocado também presos, ficam na cena mais underground e pós cabeças do hip hop, que é o que eu também sou. E depois tens casos também de uma grande longevidade, que agora se calhar já não tem tanta relevância, mas é de aplaudir, que é tipo o LL Cool J, é de aplaudir a longevidade dele. Não está ao nível do Jay-Z como está hoje em dia, também está a fazer filmes e coisas desse género. Séries. Mas o LL Cool J também tem uma longevidade que merece ser aplaudida. De La Soul, apesar também agora não terem feito muita coisa de relevância. Mas eu imagino. Exatamente. E disponibilizar o catálogo todo no site. Mas só que a cena é. Eu pessoalmente, até agora, tenho sido uma exceção. Não te sei explicar porquê. Se é a música que é a tal cena que eu te disse, estar num campeonato de ser para sempre a música que eu faço. Por isso, para mim, é um grande elogio. É uma pessoa ter 20 anos ou menos de 20 anos e descobrir-me. Uma coisa é tipo, tu ouvires a música quando saiu e depois passares e continuares a curtir passado bué de anos, mas aí também pode entrar o fator nostálgico ou tipo, não, ouviste quando saiu. Agora, tu descobrires uma música de um gajo, ouviste pela primeira vez, uma música que já foi feita há bué de anos e tu estás a adorá-la, também é um próprio, que nem toda a gente tem, estás a ver? E eu sinto isso, que nesse aspecto não é estar a me gabar, estou a ser real, o gajo também é o feedback que um gajo recebe, tem que dizer a verdade. E eu recebo feedback tanto pessoal da minha geração, um bocado mais novo e bastante mais novo. É tipo, podes não estar naquela maré de és o gajo que está a bater no momento, mas és aquele gajo que te respeitam e que ouvem e que consideram e vêm, não ainda é muito cedo para estares washed up, estás a ver?
ver? Tipo assim, e ainda não chegou esse tempo e está longe desse tempo chegar, a meu ver. Pá, porque também eu ainda me vejo como uma pessoa nova, mas eu percebo isso que estás a dizer. Pá, o público está sempre a reciclar, 2 em 2 anos o público está ali à frente é novo e tu vais ficando mais velho e pá, e há bué das cenas que eu compreendo, às vezes as pessoas não... Ei, eu já te sigo desde o princípio, pá, desde o Poetas de Karaoke. Eu, realmente o Poetas de Karaoke já tem há alguns anos, né? Mas não faz mal as pessoas dizerem isso. Pá, eu essa cena, as pessoas não têm que saber a tua carreira toda, está-se bem, man. Eu não me importo com isso. Aquilo que eu acho é que já devia haver rappers de uma nova geração, pá, que me tivessem a envergonhar tudo o que eu fiz, estás a ver? E eu não sinto isso, man. Não é ser gabarolas, mas não sinto isso, pá. Eu sinto que aquilo que eu fiz e que tenho ainda vindo a fazer não tem sido superado. Ou nem me sinto picado, estás a ver? Claro que é assim. E com isso eu não estou a dizer para fazeres o que eu faço. Senão aí também estás-me a baitar. Eu estou a dizer é fazeres a tua cena e inspirares-me assim, tipo, ei, este gajo, foda-se, está-me a matar, boy. Está a fazer sons de outros eu não estou a dizer para vir já com grandes flows, até podes ter a tua cena, tipo, estás a ver? Os últimos, pá, os gajos que me cativam assim nesse aspecto, coisas, pá, ainda são os mesmos. O último gajo que talvez tenha sido o Halloween, estás a ver? Que não é propriamente da minha geração em termos de edições, mas de idade estamos perto, mas de edições, pronto, já veio mais tarde, mas fogo, sim senhora, man, é tipo, pá, sentes uma coisa boa, inspira-te, assim, pá, tem o flavor dele, uma escrita espetacular, estás a ver? Há pessoal que gosta, outro pessoal não gosta, eu adoro mesmo, e é isso que se procura, e eu vejo cada vez mais aí putos com o seu flavor, isso é importante, pá, mas assim uma cena mesmo que me prenda, que eu diga, isto é magnífico, Birdman é urgente, vai ver, estás a ver? Isso aí não tem sentido, e eu acho que já devia haver bué, assim, em que eu fizesse mesmo, ou seja, eu continuo a competir comigo mesmo e hei de sempre competir, mesmo que até haja essa pessoa. Mas preciso dessas pessoas, man. Preciso que haja aí putos que me envergonhem mesmo a fazer sons. Estavas a dizer que não querias ser gabarolas quando dizias isso. E é uma cena que tu no teu segundo álbum falavas muito disso, que é a cena de... O hip hop é uma cena, ou o rap, não todo, mas a maioria é uma cena muito pouco humilde. É uma cena muito pouco humilde. É tipo, quando tu dizes o segundo álbum, qual álbum é que estás-te a referir? O do BI, o do Shellas. Sim. Desculpa. Sim. Tu não contas isso como segundo álbum? Não, esse é o segundo álbum. Ok. Desculpa, está certo. Sobretudo, esse é o segundo álbum. Pá, e não me devia dizer entretanto e tipo. Não. Enganar-me à tua frente. Claro. Aqui no quarto mágico, ainda por cima. Seria Não, era só aqui uma curiosidade. Uma grande ofensa. Achas? Fogo na boa. Não, é o que tem, o BI, o Shellas e talvez. Sei. Mas o que é que estavas a dizer? É que tu dizes mesmo, toda a gente quer ser o melhor do mundo e ninguém quer ser o segundo melhor, o terceiro melhor, o quarto melhor, o quinto melhor, etc. Faz essa dica. Não, mas por acaso, tu há bocado também já tinhas dito isso. Sim. Mas eu também digo isso no praticamente. E eu fiquei assim, mas tens razão. Porque eu no praticamente digo uma cena só assim, todos querem ser os melhores. Exato. Tens um skit. Cena. Mas no outro digo assim, porque é que e não o primeiro, o quarto, o terceiro ou o segundo. Digo isso. Aí no praticamente tu já estás a ter uma postura tipo... Acho que é mesmo talvez. Está-me toda a gente a baitar, portanto eu vou ser um bocadinho nada gabarolas desta vez. Aí já estás mais assim. Exato. O que eu queria perguntar é que grande parte do rap tem aquela coisa nada humilde e o rap português não é a maior tendência do rap português e da tua, nem do teu rap, aquela cena do teu eu sou o maior do mundo. Porquê? Porque é que o rap português não tem essa tendência tão gabarolas? Sim. Alguns sim. Agora tem vindo a ter um bocadinho mais. Um bocadinho. Mas, e mesmo quando é naquelas linhas de rap, battle, egocêntrico, é válido e permitido, man. Claro. Qualquer pessoa pode dizer isso. Não, mas claro. É tipo, é o tradicional. Como há coisas no fado, isto é uma coisa no rap, man. É tipo assim, eu até já disse isto, que é tipo, eu quando estou a escrever e estou a rimar, tu podes ouvir essas rimas. Tipo, que eu sou... Não é que eu sou o melhor, mas que eu sou melhor que tu, não sei o quê. O melhor nunca existe. Eu não queria dizer eu sou o melhor. Mas é uma tradição. Nem nunca vou dizer que sou o melhor, nem na realidade penso que sou o melhor. Estás a ver? Isso é que é importante. E há aqui uma dica que é, eu mesmo quando digo que sou melhor que tu, se disser, eu sou melhor que tu, eu na realidade eu não penso isso.
Eu na realidade, eu penso que, pá, que a arte não se compara, estás a ver? Tipo, não existe melhor. Porquê que eu sou melhor que tu? Porque rimei mais 4 palavras numa rima, ou porque fiz um refrão, ou tenho mais views, ou não sei o quê. Não, e, pá, o melhor não existe. Na realidade, na verdade, o melhor não existe, porque a arte é subjetiva. Claro. O desporto é mais concreto, o bacana chegou à meta primeiro, mas no desporto, na arte, não, man. Por isso é que eu não curto prémios, pá, isso é, seja até pode ser o prémio Nobel, alguém escolheu aquelas pessoas, que me diz que não há complôs, tipo, e mesmo que seja o povo a votar, pá, it is what it is, é tipo, não tem nada a ver. Então aquilo que eu estou a dizer é isso, pá, eu acho que em Portugal já há um bocadinho mais disso, pá, mas faz parte, acho que não há problema nenhum, man. Não, mas a parte do ser humilde não é uma cena que faça parte do tradicional. Sim, é verdade. Vais parecer um bocado soft, fazes uma música a dizer toda que o outro gajo é melhor que tu. Mas eu gosto disso, por exemplo. Está a dizer, por exemplo, o Drake até quase o estereótipo dele é esse, o gajo é sensível, não sei o quê. Mas eu gosto disso, eu gosto de ser esse rapper também às vezes. Adoro isso. Pá, mostras a tua fraqueza, que às vezes é, pá, se fizeres essa música que é, pegas o microfone e és o rei e arrebentas com tudo, aí não vais mostrar fraqueza. Mas depois pode aparecer um beat e um tema diferente em que abres-te um pouco mais e aí mostras aquele tal equilíbrio que eu estou-te a dizer, que é isso que me define em álbuns. Posso fazer uma música a dizer que sou o melhor, mas depois a seguir mostrar as minhas inseguranças. Eu adoro isso, man. Porque as pessoas sabem, man, que nem toda não há super-heróis, todas as pessoas têm os seus momentos de fraqueza e as suas inseguranças. Qual é o problema em falar delas? Depois se falares demais ficas um bocado tipo Drake, que ficas um bocado sempre conectado com uma sensibilidade extra. Mas eu no meu caso tento equilibrar, mas pronto. Só mais uma coisa, desde o praticamente, sentes que o rap em Portugal passou a ser muito mais bem aceito? Sim, mas não propriamente por causa do praticamente. Não, eu estou a dizer desde que tu deixaste de lançar alguns de rimas, não estou a dizer, não te estou a culpar disso, não. Cada vez mais. Agora, neste momento, o rap é muito mais aceito, sem dúvida. Mas só que a cena, como é que é dizer? Mas só que há um certo tipo de rap, um pouco mais acessível, diria eu, às pessoas. Um grande som será sempre um grande som e vai furar. Mas às vezes há tipo assim, aquilo que eu quero dizer é, existem vários públicos no rap. Existe um público mainstream, que curte certas pessoas, estão na moda e que têm o seu talento também, claro, sem dúvida. Mas na realidade, aquele rap, estás a ver? Que até esses rappers sabem qual é esse rap, estás a ver? Não é esse rap que resulta, estás a perceber? E depois, ou seja, nós não nos podemos iludir a dizer, o hip hop hoje em dia é mesmo bem mainstream, mas é um certo tipo de hip hop, estás a ver? Por exemplo, eu antigamente, back in the days, ia a festas de hip hop, que ouvias aquele hip hop, aquele Onyx, aquele Mobb Deep, aquele não sei o quê, aqueles sons mesmo que tu dizes, te sentes mesmo que estás na casa do hip hop, estás a ver? Hoje em dia também pode haver em minoria essas festas, em que estão lá as cabeças e não sei o quê, mas hoje em dia, como já é uma cena mais mainstream e as raparigas e esse tipo de cenas, foi tudo uma história. Estar-te aqui a explicar a evolução disso tudo, mesmo cá em Portugal, a nível de festas, o que é que se passou, mas que fez com que ficasse até um pouco aquele set XPTO, em que quase me faz lembrar porque é que eu não gostava de ir a noites de rock ou discotecas mainstream quando o rock estava no seu auge. Porque foi aquele set durante anos e anos. Era a Estrada de Fogo, era o Bryan Adams, era o Another One Bites the Dust, era o I'm on it on me, Bem, esse set foi anos e anos e anos. Eu adorava ter uma MPC só para samplar agora que tu cantas isso. Anos e anos. Aquele boy, qual foi o single do George Harrison? I got my mind set on you. I got my mind set on you. Foi D.A.D., Glicky Joe. Foi anos o mesmo set. E qual é que é esse set em rap? E é isso que eu estou-te a dizer. Que é, eu ia assim, fogo. Eu sou branco, mas ia assim, estes brancos pararam no tempo, Estão a ouvir este set há anos. Que este set está a dar, Vou aqui esta Ladies Night, já sei qual é a música que vai dar a seguir, O Clash, Should I Stay or Should I Go? Depois veio outra. Violent Femmes, fogo. E no hip hop está assim, Está o Steel Dre, está o
E depois, don't shake when you make you wanna jump, jump, when you shake when... Pronto, tudo bem. Há clássicos que também merecem ser celebrados e que durem. E eu até estou a falar, pá, eu gosto de ser advogado do diabo. E é bom que isso valoriza também. Isso valoriza também. E eu até, por exemplo, eu até fico bué da feliz. Eu também tenho músicas minhas, se for preciso, nessas festas, ainda passam uma ou duas. Pode passar o Boedas de Karaoke, pode passar o Não Percebes, pode passar o Solteiro. Eu ter músicas que passem nesses sets mesmo, até mainstream, estás a ver? Fico feliz. Mas agora vou dizer uma coisa, que é isto que não me agrada. Que é, vamos voltar ao princípio. O que é que me agrada no hip-hop? Música de dança. Vamos à música de dança. E aquilo que eu gostava, quando ia assistir a um DJ, a um set, um DJ, a um Crazy Nights, um Alcantramar, essas cenas, era, eu não quero conhecer as músicas. Eu quero descobrir músicas. Eu quero que ele meta um som que... Ei, é grande som, man, grande som. Eu quero descobrir músicas. E hoje em dia, no hip-hop, já não podes... O hip-hop está mais perto do rock, do que as pessoas só celebram o que conhecem, talvez por se calhar a música ter palavras, e o dance music, se calhar o outro não tinha tantas, estás a ver? Do que a outra, pá. Porque é que um gajo não pode estar a dizer assim, fogo? Sabes, olha, por exemplo, sabes o que é que me agrada num set? Para eu dizer, boy, como é que foi o set? Boy, para eu dizer assim, boy, foi do caraças, eu vou dizer, boy, foi do caraças. Ele passou lá um som que eu nunca ouvi, não sei o que, não sei o que mais. Não é tipo assim, foi do caraças. Ele passou aqueles sons que eu adoro e estou sempre a ouvir. Estás a ver? Não, o que marca um set memorável às vezes é tipo, ele passou lá um som, ou que eu não ouvia à bué, porque não costumas ouvir em lá nenhum, ou que saiu agora e ninguém está a passar. E nesses sets passarias o tempo com o telemóvel no Shazam ou não? O quê? Usarias o Shazam, passarias o tempo no Shazam à procura dessa malha? Não, para já nem tenho... Nunca saber? Não tenho Shazam. Pronto, nessa altura nem havia Shazam. Sim, não, eu estou a dizer agora. Agora não, porque eu facilmente reconheço as cenas. Não, mas... Olha, com uma cena que tu nunca ouviste. Lembro-me uma cena, aqui há uns anos, o Diniz, DJ Diniz, no Lux, era um vinil que é tipo white label, que de um lado tinha um som dos Delix, que era The Food Song, e um do Cameron, do You, uma cena assim que já não me estou a lembrar. Ele passou a ter o lado A e o lado B, que era assim, e eu assim, uau, eu e o Tequila, mesmo assim, fogo, isto som é mesmo novo, man, ainda não tínhamos ouvido esse som. Estás a ver? Hoje em dia será difícil, porque nas em blogs também já, eu estou super atualizado do que é que sai. Mas aquilo que eu estou a dizer, não precisaria de Shazam, porque um gajo de conhecer os rappers, eu ouço a voz dos Alcoholics, o Tesh, do J-Row, eu sei, eu reconheço, eu ouço o Cameron, eu reconheço, um gajo hoje em dia já tem um ouvido apurado. Eu lembro-me quando era mais puto... uma frase e depois vais procurar. Se não sabes qual é a música. Isso é noutros casos, já te vou dizer. Sim. Mas, por exemplo, o que eu estou a dizer é, eu já tenho ouvido apurado para ouvir rappers, claro, que eu conheço. Eu lembro-me ao princípio que se calhar não conseguia distinguir os Wu-Tang todos. Espera, este aqui, olha, este é o Larry Bastard, este é o Method Man, mas que não conseguia distinguir ao princípio. Tu contas o Capadona como membro do Wu-Tang? Olha, é engraçado que eu digo sempre o Capadona, o Capadona para mim é uma metáfora, que eu utilizo na minha linguagem, que é tipo, não, o bem é um Capadona aqui do nosso grupo. É tipo assim uma cena, é um gajo que não é dos membros originais. Por algumas razões específicas, ele sempre esteve com eles, mas depois acho que esteve preso com coisa. Aquilo correu mal. A ideia que eu tenho é que os fãs não o aceitaram assim tão bem, e houve uma altura em que ele estava a guiar um táxi em Baltimore. Ele até tem aquela cena Capadona, a.k.a. da Cab Driver, exatamente. Então, qual é o problema nisso? Nenhum. Não, mas o Capadona... A última coisa que eu li era que ele agora tinha casado com uma mulher rica e vivia à custa do sogro, uma coisa assim do género. Não, mas o Tank tem boas histórias, mano. Tipo, o Master Killa competiu com o Killa Priest para entrar no Wu-Tang. Na música que era Mystery of Chessbox. Sim, Mystery of Chessbox. Essa música foi tipo... Shadowboxing. Mystery of Chessbox. Shadowboxing é outra música que se chama só Shadowboxing. Exato. Mystery of Chessbox. E a cena eles competiram para ver quem é que entrava na cena. Mas pronto, isto para dizer o quê? Pronto, que gajo hoje, em relação ao Shazam, o que me acontece no Shazam, agora tenho carro, mas quando andava táxi, só visse uma cena e apontava palavras que eles dissessem, ou estar no centro comercial, apontar palavras e muitas vezes safo-me. Basta ouvir assim umas palavras que não sejam só baby I love you, senão vai ser difícil, alguma coisa... Isso também eu gosto bastante de fazer. Tanto, aliás, lembras-te quando vocês lançaram o segundo álbum da Orelha Negra e eu depois... Que fizeste Shazam para descobrir alguns samples? Não é Shazam, é as cenas do teu pai, do poema do teu pai. Eu pus aquilo no Google e descobri que era a letra do Voodoo Child. Essa dica matou. Essa dica, digo já, essa dica é uma história fedida. É que o meu próprio pai não se lembrava dessa cena. Como é que tu foste o gajo que descobriu essa cena? É isso, é que eu curto ouvir as cenas e tipo, isto sou-me vagamente familiar, vou procurar. E depois apanhei uma tradução brasileira da letra
que dava palavras parecidas, Yeah. não estava igual. Aquilo provavelmente foi o teu pai que curtiu a letra e tentou fazer uma tradução para português. Yeah. E nem sequer se lembrou, não estava Pois, a tentar e ele depois roubar nada. foi recorrer ao arquivo dele e nem reparou. Pá, eu por acaso nessas cenas, pá, eu se tivesse aí algum beat, uma beat tape minha e no meio tivesse lá um beat que não era meu, acho que lembrava que aquele beat não era meu, não sei. Só que se calhar o teu pai fez isso há 40 anos. Pois, exatamente. E tu há 40 anos nem sequer eras vivo, portanto não podias ter feito um beat. Exatamente. Ele por acaso agora está aí bem, já está aí com o álbum a sair, pá, é tipo um MC, pá. O gajo é tipo. Ele está numa label de hip hop, está na Quimera, que é o pessoal do hip hop do Algarve. Com beats teus? Não. Não, ele está mesmo até com o pessoal, com o G.I. Joe, com o Reflete, está com esse pessoal mesmo, com banda, está aí, videoclipes, estou mesmo feliz mesmo. Mas já há alguma coisa que se possa ver? Não? Então já tens um primeiro single. Hã? Mesmo o Napoleão Mira? Napoleão Mira, Ele por acaso já tem o que é Viriato Ventura, Sim. mas é Napoleão Mira. Pelo menos o vídeo diz Napoleão Mira. Ok.